Seríamos uma geração fracassada, né? Nós que nascemos na década de 40 e chegamos à juventude nos anos 60, temos muito para pensar enquanto ainda restam um pouco de capacidade de reflexão e raciocínio até que a idade acabe com tudo isso. Então, nós temos que pensar no que nós obtivemos, conseguimos, quais foram os resultados de décadas de militância política, de formação de opinião, de convivência, né, num ambiente que pretendia reformar o mundo. Nós tivemos muitas situações e que merecem algumas leituras, como essa do livro de Luc Ferry ou do Eric Hobsbawm, né? E mais ainda uma coleção de outros livros que estão nas prateleiras das nossas livrarias e quando não esgotaram, porque infelizmente a maioria dos livros é em papel, né, edição limitada, e muitas vezes livros excelentes não são reeditados, a gente tem acesso a eles. Em último caso, em inglês principalmente, através da Amazon e de outras empresas que distribuem livros digitais, quem domina línguas estrangeiras poderá obter e ler, né, com até um custo menor e com facilidade de trânsito, esses livros, desde que tenham um tablet, tenham um e-book, sei lá, tenha alguma coisa, quer dizer, tenha um Kindle, né, algum recurso para falar, para ler, de acesso à literatura. Então, o que nós precisamos ver, de fato, é a dinâmica da sociedade. O jornal A Gazeta do Povo de hoje é domingo, dia 26 de maio, se não me engano, ele traz comentários e opiniões, 26 de maio, extremamente interessantes, né? Como esse aqui, sobre Joaquim Barbosa, do Hélio Gaspari, que merece uma leitura, vamos dizer assim, além do texto. Por quê? Porque o Joaquim Barbosa é um ser humano brasileiro, afetado por todos os traumas e glórias que o levaram ao STF e que, de uma certa forma, demonstra, por suas atitudes, as limitações do ser humano, né? Essas limitações acabam, muitas vezes, inviabilizando reformas importantes, porque nós temos, vamos dizer assim, que nós precisamos de paradigmas, precisamos de boas lideranças. E é muito ruim quando uma pessoa, ela tendo atingido o pináculo, vamos dizer assim, da aceitação popular, ela começa a colocar questões que podem desmoralizá-la e também não é coerente em suas atitudes pessoais. Tá? Aqui o Hélio Gaspari fala das mordomias do pessoal do STF, até compara com a situação dos seus pares nos Estados Unidos, e a gente fica preocupado. Tá? Então, o Brasil é isso. Tá? Também é um artigo extremamente importante, que é sobre a Agência Nacional de Saúde, que afeta dramaticamente a saúde do nosso povo. Nesse momento em que o governo federal quer trazer médicos de Cuba,
ele deveria ter mais rigor em cima das agências reguladoras, principalmente na área de saúde, porque ali pode estar o comprometimento da saúde de milhões de brasileiros, como nós vemos agora no Rio Grande do Sul com o problema do leite. Então isso é Brasil. É o Brasil que a minha geração construiu. Uma Constituição bonita, mas inútil, né? Belo Antônio. Leis que não pegam. As únicas leis que pegam no Brasil são aquelas que tratam de cobrança de impostos, taxas, carimbos e coisas assim, né? E tudo isso, o Brasil é um grande laboratório humano em relação à possibilidade de evolução, de crescimento intelectual, né? A esperança de um mundo melhor. O mundo já foi muito pior, né? Um livro imperdível é esse, né? Onde nós podemos até ver as lutas que na França, a França do século XIX é um país que até pelo isolamento a que foi forçado pelo absolutismo imperial, monárquico, de repente, quer dizer, de repente não, após um processo longo de formação de opinião, nem sempre com as melhores intenções, acabou mergulhando numa sucessão de revoluções. Ainda ontem eu vi um filme, vamos dizer assim, criado para falar sobre a história de Paris, que eu achei interessante, porque falam de Haussmann, da arquitetura de Paris, urbanismo, mas não fala das revoluções, das lutas que Paris, principalmente, promoveu, enfrentou, ganhou ou perdeu durante o século XIX, XVIII, XIX. Né? Que são extremamente importantes e didáticas. Didáticas quando queremos entender o ser humano. Né? E talvez até por isso, né, Luc Ferry escreveu esse livro, né? Um livro onde ele diz aqui no começo que é a apresentação da filosofia de uma maneira simples, né? O que é a filosofia, coisas desse tipo, e acima de tudo o que é o ser humano, né? A gente conclui o livro com certo desalento, né? Mas é um desalento até saudável, porque a gente tendo consciência, né, do que aconteceu, né? E Eric Hobsbawm, como historiador, é fantástico, seus livros são muito bons. Ele, que já faleceu, ele faz uma análise crítica aqui das teorias, das ideologias e coloca a opinião dele. Óbvio, nós estamos em tempos de internet, né? E isso é fantástico. Graças à internet eu posso agora estar aqui gravando esse filme e quem sabe alguém veja com atenção. E o YouTube, principalmente, o ambiente Google, espetacular. E com as redes sociais, né, nem sempre saudáveis, né? A gente pode entrar no mérito do poder judiciário, prisional, da educação e por aí afora, né? Onde também com algum livro mais recente, né, a gente ter noção da sociedade humana. Aliás, a multiplicação de universidades, né, as teses de doutorado, a universalização do ensino, até onde ela é possível, está gerando uma quantidade imensa de estudos e livros que, se bem selecionados, se o leitor tiver capacidade de escolher com cuidado,
ele com certeza irá evoluir e muito. Né? Nós podemos evoluir, devemos evoluir. Agora, para quê? Né? Principalmente para ensinar, para poder levar aos nossos filhos e netos aquilo que aprendemos, para que eles não repitam os nossos erros, para que eles tenham capacidade de escolher um caminho saudável, né? Porque o mundo hoje corre o risco da radicalização teológica, né? Nós não podemos cair de novo em ambientes teocráticos, onde as pessoas simplesmente, por questões tribais e religiosas, né, se matavam. É óbvio que por trás disso tudo sempre existiu o interesse de uma minoria que manipulava opiniões, que nem agora, né? Os fabricantes de armas, a indústria de guerra, as grandes empreiteiras, elas estão por trás das decisões políticas. Tudo que a gente vê aí como manchete, ação política de lideranças notáveis, ela na realidade não tem nada a ver com a realidade, com a verdade. As afirmações são um jogo de cena, um político escolhe o seu adversário, os dois entram em acordo, ficam um falando mal do outro, mas cada um limpando o terreno do seu lado, para, num jogo de braço no fim, ficarem entre os dois e qualquer dos dois que ganhe, né, quem vai de fato decidir são os patrocinadores das campanhas eleitorais. Então esse é o mundo que a minha geração produziu. Com certeza, talvez melhor, né, do que, não há dúvida alguma, melhor do que o mundo da década de 30, né, onde as teorias racistas, né, a xenofobia levou a humanidade à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, ao genocídio e coisas assim. Só que isso continua acontecendo, né? Nós temos, na África principalmente, guerras internas que promovem genocídios. Ainda, infelizmente, eles vão demorar para chegar a uma cultura, a uma educação, a um comportamento que evite o ódio como regra, né? Só que o ódio é cultivado, né? É que nem campeonatos de futebol, torcidas organizadas, né? Cria-se um clima de conflito e de guerra, né? Agora, há grandes interesses por trás disso, né? É que nem a gente vê nessa manchete, né? Ela procura induzir o leitor a gostar do feriado na Copa do Mundo, né? Bem, a Rede Globo é uma das grandes beneficiárias de quem ligar a telinha. Então é muito importante para as emissoras de televisão que no dia da Copa do Mundo todo mundo esteja em casa ligando a televisão. Elas vão ganhar com isso, porque dentro do estádio mesmo só uma minoria poderá ver os jogos. O que importa de fato é ligar a televisão. Então o mundo é assim, né? A gente olha uma coisa, pensa num sentido e na realidade grandes interesses existem para que todos se comportem de acordo com uma oligarquia, tá, que está no comando da humanidade. Até Hobsbawm, logo no começo do livro, ele diz que entre 1.000 a 10.000 pessoas mandam na humanidade atualmente. Esse número talvez já tenha sido menor, mas o mundo fragmentado de antigamente não é referência, né? Hoje, com a universalização, com a abertura de fronteiras ao gosto dos grandes grupos econômicos, nós temos indivíduos fabulosamente ricos e em condições de patrocinar campanhas, hábitos, né,
sentimentos pelo mundo todo. Talvez nossos filhos ou netos abram os olhos e uma nova geração surja dentro de meio século, um século, para ter consciência disso. É que nem agora, estou conversando com vocês usando protetor contra o sol aí, né, na pele, porque o médico me disse que quem é loiro tem e olhos azuis tem chance 20 vezes maior de pegar câncer, de ter câncer de pele. Principalmente nós aqui no sul do Brasil, onde o buraco de ozônio aumenta dramaticamente o nível de irradiação dos raios ultravioleta. Só que isso não é falado, quer dizer, o pessoal só fala em buraco, só fala em CO2, né? Porque há uma indústria colossal que se interessa pela neurose do CO2, enquanto que na América Latina, no sul, né, o nosso pesadelo talvez muito maior seja o buraco de ozônio, porque ele existe no hemisfério sul, né? Agora, falar disso vai afetar a indústria do turismo, vai afetar o lazer de muita gente, e é bom, né, para não estragar o fim de semana de quem é loiro, principalmente, mudar de assunto. Então é isso, né? A minha geração, ela deu continuidade ao mundo de mentirinhas e grandes mentiras, né? Ao mundo das ilusões, das fantasias, dos radicalismos. E o nosso desafio é superar isso tudo. O nosso problema, muito, vamos dizer assim, está na educação, né? Ainda anteontem, se não me engano, a própria Gazeta do Povo fez uma reportagem sobre a escolaridade dos cubanos. Quer dizer, uma criança com 4, 5, 6 anos já tem escola em tempo integral, né? E assim ela vai até a maioridade. Resultado, o analfabetismo praticamente está erradicado. E é um país que se dispõe até a exportar 10 mil médicos para o Brasil, tá? E as nossas escolas de medicina, elas se sofisticaram, né? Então o cara entra numa escola de medicina no Brasil, já vai para uma especialização, porque o sonho dele é ter um gabinete em bairro de luxo, né, para atender uma elite e assim poder viver de forma esplendorosa. Tá? É o ser humano, como o Jean-Luc Ferry tratou aqui, e até é interessante que ele, no penúltimo capítulo, ele fala da pós-modernidade e o caso Nietzsche. Tá? No fim do capítulo, a gente quase tem a sensação que ele vamos dizer assim, simpático e crente das teses de Nietzsche, para depois, no fim, ele dar uma embaralhada e mudar um pouco a mensagem. Tá? O livro de Nietzsche, Humano, Demasiadamente Humano, um livro pequenininho, dá uma boa ideia do pensamento de Nietzsche. E é isso que, do lado negativo, da perspectiva da educação, a gente pode aceitar e acreditar. Se a gente quer que o mundo melhore, né, a gente tem que, de uma certa forma, olhar a humanidade de uma forma positiva, né? Senão a gente desiste de qualquer tipo de atitude política, social, filosófica, positiva. E dentro dessa preocupação, né, o fundamental é a educação, a saúde da criança. Tá? No evento do Lions, em Maringá, nós colocamos o desafio de que os nossos companheiros do leonismo cobrem, vejam quantas creches estão sendo feitas no seu município. O governo federal oferece recursos para a construção das creches. Aliás, e o ano que vem, 2014, toda a família deverá, tendo filhos de 4 anos,
colocar seus filhos na escola, né? Creches, praticamente. Como ninguém está se mexendo, a impressão que dá é que o pessoal vai partir para a privatização das creches. Então eles vão alugar, fazer um edital e um espertalhão com alguns espertalhões, talvez, com galpões ou salas disponíveis, digam que aquilo é creche e vão ganhar dinheiro aí para atender crianças que seria a responsabilidade das prefeituras cuidarem. Mas foi bom ver, por exemplo, também numa reportagem sobre os cortes do orçamento federal, que a área de educação foi preservada, a área de saúde. O governo federal, o governo Dilma Rousseff, não promoveu o contingenciamento dessas áreas. Então, a nossa esperança é que ela, como mulher, tenha essa sensibilidade acima dos interesses dos grandes grupos econômicos. Nós precisamos de mudança. Só que essa sensibilidade não é compartilhada nem por governadores, nem por prefeitos. A gente vê todos eles, de modo geral, mais preocupados com questões muito diferentes daquelas que seria o resgate da futura geração. Porque atual, a minha geração, não há o que fazer para recuperá-la. Então, nessa condição de cuidar da próxima geração, nós temos que ter uma atenção muito especial com a educação. E para isso nós temos que estudar, nós temos que ler. Principalmente quem é aposentado deve fazer, vamos dizer assim, esse sacrifício, de procurar estudar, E a gente tem sugestões até de literatura. Alguém pode discordar radicalmente de tudo que eu estou dizendo, e é natural, justo, Afinal, ninguém é dono da verdade. A dúvida tem que ser dominante no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Só que na hora de agir, a gente é obrigado a fazer opções, é obrigado a ter opiniões, é obrigado a dizer que acredita nisso ou naquilo. Então, acreditem na futura geração, acreditem na possibilidade de evolução. Essa é a grande fé que move qualquer bisavô, avô, pai, quando dedica a seus descendentes atenção e preocupação com a educação deles. Está na hora da gente acordar para isso de forma objetiva.